Muitos acreditam que o maior milagre de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou? Meu Deus, que milagre lindo! Mas na realidade, gente, o maior milagre não foi esse da ressurreição. Vocês acreditam nisso? Então vem comigo que eu vou explicar tudinho para vocês. Olá pessoal, Anderson de Aguiar aqui com vocês mais uma vez e hoje para explicar a respeito dos eventos envolvendo então a ressurreição de Lázaro. Mas já que vamos falar a respeito desse evento, aproveita e diz aqui para mim nos comentários se você sabia ou não que nesse evento o maior milagre de Jesus não foi a ressurreição do seu amigo Lázaro. E fique ligado, pois eu não vou ficar apenas nessa explicação, ok? Eu já estou preparando aí mais aulas a respeito dos outros milagres de Jesus. E você, é claro, precisa estar inscrito aqui no canal para não perder nada. Então, se inscreve agora, clica aí no botão vermelho e ativa o sino para você receber todas as notificações. Gente, tem muito mais conteúdo vindo por aí, é claro que você não pode perder nenhum deles, combinado? Galera, olha só, eu fiz essa leitura em João capítulo 11, a partir dos versículos 1 até o 47, eu coloquei aqui na descrição o link desse vídeo, para você assistir antes ou depois desse vídeo, é você que sabe, ok? Vamos então direto ao ponto, direto ao assunto de hoje. O Evangelho de João conta que Lázaro, amigo de Jesus, estava muito doente. Era uma doença muito séria, uma doença muito perigosa. A Bíblia não fala para nós qual doença ele morreu e nem quantos anos ele tinha quando veio a falecer. Mesmo porque o mais importante nessa história é a ressurreição de Lázaro e não a sua morte. Ou seja, se ele morreu, por que nós vamos falar da sua morte? Seria interessante, é claro, saber qual a causa da morte. Mas não veio ao caso. Vamos lá então? Pois bem, essa misteriosa doença de Lázaro surgiu então de repente. Era tão sério que as suas irmãs Marta e Maria ficaram muito preocupadas. Eu ouço dizer então que elas ficaram ali desesperadas. Elas estavam com medo do seu irmão morrer. Ela tinha essa certeza, né? Ela tinha essa suspeita. Não era uma doença comum, não era uma simples doença, algo que se cure com um remédio simples, com um chá, né? Com uma folha, com uma erva, com qualquer tipo de tratamento. O caso era muito grave, gente. Tinha perigo de morrer. Parece que elas já conheciam, inclusive, aquela doença. Algum vizinho, algum parente já deveria ter morrido. Uma enfermidade que tinha, então, o poder de matar uma pessoa em poucos dias. Não é só matar uma pessoa. Era uma doença que se desenvolvia muito rápido. Elas tinham, inclusive, a certeza de que o irmão poderia, então, morrer a qualquer momento, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Pense, então, no desespero delas. Talvez nem os médicos daquela época poderiam fazer algo a respeito. Já não tinha solução para esse problema, para essa enfermidade. Elas poderiam recorrer só a Jesus. Mas a gente precisa entender onde eles moravam, para vocês compreenderem o contexto. Aonde Jesus estava, qual era o lugar onde eles moravam. É importante e também interessante a gente mencionar que eles moravam em Betânia. E também é importante mencionar que eles já conheciam a Jesus. Ou seja, eles tinham um vínculo ali especial com o Mestre. E não só isso, eles também sabiam que ele era o Filho de Deus. Eles tinham essa certeza, eles tinham essa convicção. E quando foi que eles se conheceram? Como que a Bíblia revela, eles não têm assim muita participação no Novo Testamento. São raras as vezes, são poucas as vezes que eles são mencionados. Mas o Evangelho de Lucas revela Jesus indo então até a casa de Marta e Maria, na época que ele estava evangelizando, ensinando as pessoas. Com certeza, esses irmãos eram discípulos dele, porque era isso que ele fazia. Jesus já fazia discípulos. Então ele ia na casa dessa família para ensinar o evangelho para eles. Acredito que se tornou um hábito. Com certeza isso se tornou um hábito. E Lázaro, então, passou também a ser amigo de Cristo. Não só as duas. Nós observamos, então, 3 vezes nesse relato, nessa passagem de João, capítulo 11, que Jesus, então, amava esses irmãos, e a prova está no versículo 5, que diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Com base nessa intimidade, então, nós chegamos à conclusão de que eles também conheciam o poder
que ele tinha. Se ele explicava, né, passava este evangelho para eles e quem ele era, é claro que eles tinham essa convicção. Eles não só aprendiam a respeito do que ele podia fazer, mas do que ele era também. Tanto que, vendo o irmão ali naquela situação difícil de enfermidade, né, Marta e Maria, então, manda ali um recado para Jesus. Na segunda parte do versículo 3 do capítulo 11 de João, que diz assim: Senhor, aquele a quem amas está doente. Marta manda um recadinho para Jesus. Você pode ver que nessa frase existe essa intimidade, né? Esse vínculo de amizade. Olha, Jesus, o seu amigo está doente, o meu irmão, né? O seu amigo, aquele que você ama de verdade. Nós precisamos de você aqui. Era isso que ela estava querendo dizer, resumindo, né? Nesse pequeno trecho, nesse pequeno versículo. Jesus e os seus discípulos, então, não estavam longe da casa deles. E elas sabiam que ele estava por perto. Por isso que é interessante a gente compreender o contexto desse capítulo, né, dessa passagem, para a gente compreender, então, o que Jesus estava fazendo ali, aonde eles moravam e todo o contexto de espaço, tempo, histórico, né, para a gente compreender a real importância da ressurreição e do milagre, né, que existe por trás dessa ressurreição. Não só o milagre da ressurreição, o milagre que existe por trás dessa ressurreição. Eles tinham a esperança que assim que chegasse então ali naquele lugar, assim que Jesus chegasse na casa deles, o irmão seria curado daquela maldita enfermidade e ele estaria então vivo para poder contar o testemunho. Era uma convicção que ela tinha. Se elas chamaram a Jesus para ir até na casa delas, porque elas tinham certeza que Jesus curaria, porque Jesus já tinha curado enfermidades. Elas conheciam o poder que ele tinha, que vinha do Pai. Mas quando Jesus recebe a notícia, muitos se surpreendem com a atitude do mestre. Muitos ficam ali chocados, vamos dizer assim, né? Que isso, né? Que atitude é essa? Isso porque no versículo seguinte, Jesus dá uma resposta um tanto inesperada. Ele disse assim, ó, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou seja, a gente já começa a entender nesse exato momento qual era o objetivo do mestre. Ele tem tudo planejado. Está tudo no controle dele. Deus, Jesus, o Espírito Santo tem esse poder, esse controle. Ele sabe de tudo, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Então ele tem tudo na palma das mãos. Nada passa desapercebido. Então, que outra reação ele deveria ter então? É claro que essa foi a mais lógica, apesar de não ser a que todos esperavam. Muita gente esperava outra coisa. E às vezes isso acontece com a gente também. Acontece com você também, já aconteceu comigo. A gente pede um milagre a Deus, ele vai lá, atende, mas faz do jeito dele, faz na hora que ele quer. Aí a gente questiona quando recebe, na hora ali, né? Por quê que não pode ser do jeito que a gente quer? A gente é mal agradecido, vamos dizer a verdade. Por que não pode ser na hora que a gente pede, na hora da nossa aflição? Por quê? Você já se perguntou? Você já passou por isso, eu tenho certeza. Me conta aqui nos comentários, vamos lá, o que eu quero saber. Vamos lá então. Essa atitude de Cristo então tem um motivo, tem uma explicação, ok? Então vamos entender o contexto por trás dessa decisão, dessa atitude do mestre. Jesus tinha acabado então de fugir de Jerusalém. Se você ler o capítulo 10, que é o capítulo anterior do livro de João, a Bíblia conta que Jesus estava no templo em Jerusalém. Jesus estava ali ensinando, orientando as pessoas. E é interessante que Jerusalém não era longe de Betânia. Era apenas 3 quilômetros. Betânia não é uma cidade também. Você vê que é muito perto ali da capital, né? Então, a Betânia é uma aldeia da antiga Judéia. Como se fosse uma vila, né? Um bairro. Vamos dizer que Jerusalém é o centro e Betânia é um bairro. Então Jesus estava distante ali daquele bairro, daquele vilarejo, daquela aldeia, apenas 3 quilômetros. Era muito perto. E Jesus foge ali de Jerusalém para se esconder em Betânia. Por que então que ele fugiu?
Por que Jesus saiu correndo de Jerusalém? Na ocasião, ele estava ensinando ali a respeito do pastor. Leia o capítulo 10 para você ver depois. A respeito do pastor que conhece as suas ovelhas, do pastor que inclusive dá a vida por causa das ovelhas. E quando ele, Cristo, afirma que ele é o pastor, que ele é esse pastor e que tem a palavra do Pai, os judeus então morrem, ficam desesperados. Eles ficam irados, eles dizem, né, eles afirmam que Jesus está sendo possuído pelo demônio. Depois eu vou fazer um vídeo aí a respeito desse capítulo, dessa ocasião onde Jesus então ele corre risco de morte. Os judeus tentam matar, apedrejando, pegando pedras. Então Jesus sai correndo, mas eu vou deixar isso para depois porque não é o assunto desse vídeo. Eu estou apenas trazendo o contexto para vocês entenderem que Jesus saiu então corrido lá de Jerusalém para se esconder em Betânia. O que esse evento tem a ver com Lázaro? Não tem tudo a ver. Existe um arco que liga a outro. Um arco é quando uma parte da história se conecta com a outra. Existe um arco. Quem assiste série sabe disso. Acontece que Jesus foge, então, dessa turma, desse pessoal, desses religiosos que o perseguiam, que diziam que ele estava endemoniado, atravessa, então, o Rio Jordão para se esconder, então, lá na cidade de Betânia. É interessante a gente mencionar, inclusive, que Jesus gostava muito daquele lugar. Ele já esteve ali umas 12 vezes, pelo que a gente observa na Bíblia. A Bíblia nos informa 12 vezes Jesus estando em Betânia. Sem falar que essa aldeia, né, a aldeia de Betânia, também tinha um significado muito importante para o mestre. Pois foi ali que João Batista o batizou, foi ali então que se deu o início da sua jornada, do seu ministério. Finalizando então essa explicação contextual, vamos voltar então para aquele momento em que Jesus respondeu daquela maneira inusitada. Como se não bastasse, o Senhor Jesus ainda fica mais 2 dias em algum lugar de Betânia que a gente não sabe e deixa então a visita para Lázaro para depois. Ou seja, Lázaro pode esperar. É interessante porque as pessoas estão vendo a atitude do mestre. É claro que ele não disse isso, né? Mas a atitude dele mostra isso. É aquilo que a gente fala, né? A atitude vale mais do que 1000 palavras. Vocês não concordam? Então a atitude do mestre mostrava isso. Lázaro pode esperar. Então ele decide ali voltar para Jerusalém mais uma vez, antes de atender o chamado das irmãs. Como será então que elas reagiram com essa espera? Afinal de contas, o amigo estava demorando para chegar, né? Jesus estava demorando. Você não fica ansioso quando alguém fala assim, estou indo aí, e a pessoa demora para chegar? Quando você convida alguém para ir para sua casa e a pessoa demora para chegar, você não fica ansioso? Elas ficavam, com certeza ficavam. Por outro lado, naquele momento ali com Jesus, os discípulos se assustam então com o convite de Cristo. E Jesus chama, vamos voltar para Jerusalém? Eles ficam assustados porque Jesus queria voltar aonde ele estava prestes a ser apedrejado. Os judeus ainda estavam querendo matar o mestre. Era muito recente, ninguém tinha esquecido ainda o que aconteceu. Se Jesus aparecesse ali, ele corria assim risco de morte. Mas Jesus tinha tudo sob controle. Ele então faz uma pergunta ali para os seus alunos, para os seus discípulos a respeito do dia ter 12 horas, afirmando que aqueles que andam de dia não tropeçam, pois estão vendo a luz do mundo. Eles estão enxergando a luz do mundo. Nós observamos então aqui, neste momento, a importância que Cristo dá para as almas que ainda não o conhecem. Afinal de contas, ele é a luz do mundo. Ele já tinha ensinado isso lá no capítulo 8 de João. Os discípulos sabiam então que Jesus era a luz do mundo. Ele estava fazendo uma metáfora, ele estava falando que as pessoas que ele queria visitar ainda não conheciam esta luz, não conheciam ele ainda. Ele estava nesse chamado, nesse ministério de levar a mensagem, o novo evangelho, o novo mandamento. E se ele queria voltar para Jerusalém naquele momento crítico, é porque ele sabia então que Lázaro já conhecia a luz. Por isso que ele fala, né? Lázaro pode esperar, a atitude dele, né? Cristo então decide aproveitar o tempo que tinha ali naquele intervalo para poder levar a sua palavra para mais pessoas lá em Jerusalém. Existiam pessoas que precisavam ainda daquela luz. Havia também um propósito na atitude do mestre. Deus tem um propósito para nós, para cada um de nós. Nada, gente, acontece
nas nossas vidas por acaso. Por mais que seja difícil de aceitar. A gente fica, às vezes, doido. Às vezes a gente quer murmurar. Às vezes a gente quer questionar. Às vezes a gente quer peitar a Deus. Por que está acontecendo isso comigo? A gente até ameaça, assim, não vou mais acreditar em Deus. Você acha que ele está se importando? Você acha que Deus está se importando? Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Mas voltando aqui, Jesus nunca então deixava seus discípulos na dúvida, sem resposta. Ele então acalma ali os seus filhos, né? Como sempre. Acalma a tempestade, acalma tudo. Então ele diz aí que Lázaro tinha dormido. Lázaro dormiu. Mas que ainda ele iria até lá para acordar o seu amigo. Portanto, todavia, contudo, Jesus prossegue com a sua decisão e volta então para Jerusalém. Jesus não arreda o pé, ele mantém a sua decisão e vai. O curioso é que antes de partir, naquele momento, o Senhor anuncia a morte de Lázaro, mesmo sem ninguém o avisar. Ninguém avisou para Jesus que Lázaro tinha morrido. Marta e Maria não mandaram recado dessa vez. Mas pensa comigo, para que incomodar o mestre se o nosso irmão já morreu? Agora não adianta mais. Vamos então enterrar Lázaro. Vamos fazer o velório, né? Vamos chorar e vamos enterrar ele. Os discípulos estavam ali meio lesados, meio assim, atarantados, né? Eles entenderam errado o que Jesus comunicou naquele momento. Eles não entenderam a figura ali de linguagem. Eles pensavam que era literal, que ele estava realmente dormindo. Eles achavam que ele dormiu mesmo. Ou entrou em coma, a gente não sabe qual foi o pensamento deles. Mas Jesus então fala agora com todas as letras. Lázaro morreu. Ponto. Eles devem ter ficado ali olhando para Jesus, né, fixo, né, meio que sem acreditar, tipo, o amigo dele morreu e ele fala assim, na lata. Jesus ainda fala para eles que foi bom que ele não foi ver Lázaro. Ele fica até feliz com isso, de não ter ido até Lázaro. Pensa na reação dos discípulos. Ué, Lázaro morreu, Jesus vai para Jerusalém, e ainda está feliz que a gente não estava lá. Está feliz, ele está morto, o seu amigo está morto. Eu acho que o mestre então percebe ali a cara de assustado, né, deles e disse que era para ser assim mesmo, para que eles então acreditassem nele, em Jesus, depois de verem com os próprios olhos o que iria acontecer, o que estava para acontecer em breve, depois que ele voltasse de Jerusalém, é claro. Gente, fica claro aqui para nós que para Deus tanto faz se o problema é doença, se o problema é morte. Você acha que Deus está preocupado? Você acha que existe alguma dificuldade para Deus? Se é doença, se é morte? Vocês acham isso? Para ele tudo é fichinha. Ele resolve fácil e ainda decide se cura ou se leva para ele. Está no controle dele. A decisão está na mão dele. A vontade, gente, é dele. E é nesse momento que a gente percebe então o propósito de Jesus então atrasar a sua visita a Lázaro. Mostrar o que? A todos que ele e o Pai são um. E o propósito de revelar a glória de Deus em sua vida através da ressurreição, então, do amigo Lázaro. A Bíblia não menciona quantos dias ele ficou em Jerusalém, mas revela que quando ele chega de volta em Betânia, Lázaro já estava enterrado, então, há 4 dias. Mas olha só, a gente pode fazer conta. Porque se a gente levar em consideração que depois de morta, uma pessoa precisa ser enterrada o mais rápido possível, é bem provável então que Jesus tenha ficado esses 4 dias em Jerusalém. Dito isso, depois que Jesus então é avisado sobre a enfermidade do amigo Lázaro, ele demora então 6 dias para estar com as irmãs. Ele demora 6 dias para ir atender o chamado de Marta e Maria. Ou seja, nesse período de 6 dias, ele ainda trabalhou. Não te lembra alguma coisa? Tipo a criação do mundo em 6 dias, onde Jesus estava presente, conforme diz João capítulo 1. No princípio era o verbo era com Deus e o verbo estava com Deus. Vocês já pensaram nisso? Diga aqui nos comentários. Pessoal, como eu falei no início, Betânia era muito perto de Jerusalém, apenas 3 quilômetros. A gente corre hoje esse percurso, na corrida, uns 10 minutos, vamos falar assim, né? Ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Se for caminhando, uns 20 minutos aí, mais ou menos. Se for andando devagar, uma meia hora, vamos dizer assim. Não passa de 1 hora, tenho certeza.
E com a morte de Lázaro, muitos judeus estavam caminhando até a aldeia para dar os pêsames às irmãs. O cenário que estava se formando era perfeitamente ideal para Jesus operar então um milagre maior que a ressurreição de Lázaro. E quando Jesus e seus discípulos chegam perto da aldeia, a notícia então se espalha rapidamente e chega nos ouvidos de Marta. É claro que ela não pensa duas vezes, ela sai correndo até chegar na presença do mestre. Mas quando finalmente ela o encontra, ela desabafa dizendo que se ele tivesse vindo quando ela pediu, Lázaro ainda estava vivo. Tipo, poxa amigo, por que você demorou tanto? Ela tinha essa intimidade, né? Eles eram amigos de verdade, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Eu estou repetindo para vocês colocarem na cabeça de vocês que eles não eram colegas, nem conhecidos. Eles eram amigos mesmo de verdade. Então existia um diálogo franco entre eles, apesar da reverência, do respeito, né, de ela estar ali na presença de um Deus. Mas Jesus também era homem. E Jesus tinha essa facilidade de viver como um ser humano normal. Mas ela nem espera então o Senhor lhe responder e afirma com segurança que sabe que tudo que Jesus pedir, o Pai vai lhe dar. Ela tinha essa confiança, mesmo depois do seu irmão estar morto. Jesus então nem espera ela respirar direito e diz na lata: seu irmão vai ressuscitar. Ela fica ali, né, meio que assustada, assim, confusa. Nessa hora a gente vê então como é bom prestar atenção na aula. Você está prestando atenção, né? Então já curte esse vídeo e se inscreve aí, vai, rapidão. Vamos lá. Marta era esse tipo de aluno. Ela era dedicada, esforçada e também inteligente. E no mesmo instante, então, ela responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Percebe aqui que ela se lembrou do que Jesus ensinou lá quando conheceu, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas? Isso mesmo. O professor Jesus então não perde a oportunidade e já taca outra lição na aluna dizendo: eu sou a ressurreição. Olha só que forte, hein? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A aluna brilhante respondeu em seguida: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Lembra que eu falei no início para vocês desta aula, né? Ela tinha noção, não só ela como a irmã, e também Lázaro tinha noção do poder e de quem era de fato Jesus. Ela não só mostrou o que sabia, ela provou ali naquele momento que acreditava piamente naquilo que ela estava declarando. Ela não estava só se mostrando, né, provando que ela sabia das coisas, que ela tinha aprendido. Ela estava provando, ela estava declarando aquilo que ela sentia, aquilo que ela cria, aquilo que ela vivia, a verdade que ela vivia. E assim que termina de falar, ela volta para casa, ela volta correndo para casa e fala para sua irmã Maria ir até o mestre porque ele queria falar com ela. Jesus estava querendo bater um papinho com Maria antes de ir para lá, né? Antes de entrar em Betânia. Quando Maria ouve então o recado, o coração dela acelera. Não está escrito, eu estou só conjecturando porque é assim que a gente fica quando alguém que a gente gosta nos chama, né? Então o coração dela fica ali acelerado, ela sai correndo para se encontrar com seu amigo. Os judeus que estavam ali por perto, chorando ali, participando daquele luto, eles ficam curiosos e também vão correndo ali atrás de Maria. E assim que ela chega na presença de Cristo, ela se joga de joelhos diante dele e repete aos prantos a mesma frase da irmã: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Gente, luto não é brincadeira. É angustiante, gente. Passar por esse processo de luto, de tristeza, de perda. A gente se comove se a gente não estiver ali, né, participando diretamente, alguém que é nosso irmão, alguém que a gente ama morreu. Se a gente está ali participando do luto, a gente se comove vendo as pessoas chorarem. Vocês não concordam? Vocês concordam comigo? Eu, por exemplo, me comovo. Choro também. A gente sente a dor de quem está no luto. Certo? É isso, não é verdade? Isso chama-se empatia, a gente sentir a dor do próximo. E você acha que Jesus, sendo humano,
ali naquele momento, diante daquela cena triste, daquele momento triste de dor, não sentiria a mesma coisa? Vocês acham isso? Claro que sim. Ele ficou ali perturbado com aquela cena, tanto que ele já resolve colocar o seu plano em prática. Eu vou fazer o que eu vim fazer. Pronto. Ele pergunta, onde que Lázaro foi enterrado? Ele estava emocionado. Onde está o meu amigo? Onde vocês enterraram ele? E Jesus chora. Jesus não contém as lágrimas. Ele estava ali, vamos dizer assim, perturbado, angustiado também. Ele sabia que aquelas pessoas estavam sofrendo por causa da perda de Lázaro. Ele não sentiu remorso, não sentiu nada por ter se atrasado. Ele sentiu empatia. Ele sentiu a dor das pessoas. É isso que Jesus sentiu. Jesus estava comovido, estava emocionado, ele estava sentindo de fato a dor do luto. A multidão então, vendo ali o mestre chorar, né, começou a se agitar, enquanto uns diziam, olha só, de fato, né, mesmo como ele amava Lázaro, hein? Puxa vida. E pro outro lado, outras pessoas, deve ser teatro, né? Sempre tem gente assim, né? É mentira, não tá chorando nada, só pra ganhar ibope. É drama. Tem pessoas assim, e já existiam pessoas desse jeito. E as pessoas duvidavam. Ou seja, eles até falavam, se ele fez cego enxergar, por que ele não veio e curou o coitado do Lázaro? Não era mais fácil ter vindo no dia que a irmã dele chamou? Agora ele fica chorando aí? Com certeza. São essas palavras que as pessoas dizem. Enquanto uns estão, de fato, crendo, se alegrando, outros estão questionando, duvidando, debochando, fazendo pouco da fé das pessoas. Mas Jesus nem ligou para a turma do contra, mas ainda estava comovido. Nesse momento, ele caminha então até a gruta onde Lázaro estava sepultado. Assim que ele chega lá, ele já vai mandando a galera tirar a pedra da gruta, a pedra onde estava sepultado o seu amigo. Marta olha assustada assim para Jesus, perguntando se ele tinha certeza, né, disso, já que naquela altura do campeonato já estava fedendo. O morto já estava com mau cheiro. Já tinha se passado, gente, 4 dias enterrado, então era natural o fedor. O processo de decomposição já tinha se iniciado. Imagine a angústia da irmã. Você tem certeza que você tem que abrir a pedra para fazer isso? Está fedendo. No versículo 40, Jesus rebate a pergunta com outra pergunta. Eu não falei para você que se você crer, vai ver a glória de Deus? Não te falei isso? Ou seja, você não acredita em mim? Você não falou que acreditava em mim? Se eu te falei, porque eu vou fazer, poxa. Se eu falei, tá falado. Era isso que ele estava querendo dizer. Né? Trazendo para a nossa linguagem de hoje. Afinal de contas, o mestre sabia o que estava fazendo. Tanto que ele faz uma oração ali a Deus antes de mandar Lázaro sair. Jesus toma uma atitude antes de fazer de fato o que ele ia fazer. Orar a Deus. Você tem feito isso? Eu tenho feito isso? Eu me pergunto, me coloco na situação. Nós temos orado a Deus antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão. Mesmo Ele conhecendo o nosso problema, mesmo Ele tendo o poder de nos ajudar sem a gente pedir, a gente tem feito isso. Aí Jesus ora assim ao Pai. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Minha pergunta é, Jesus precisava orar, gente? Jesus tinha essa necessidade de pedir alguma coisa para Deus, sendo Ele Deus? É óbvio que não. Ele não tinha necessidade. Mas a multidão já era grande naquele momento. Tinha muita gente ali. Alguns criam e outros ainda duvidavam que Ele era o Filho de Deus. Por conta disso, então, ele precisava dar o exemplo de que precisamos sim orar a Deus e fazer os nossos pedidos. E não só isso, agradecer também. Você percebe que ele começa já agradecendo. Agradecendo porque Deus ouve tudo que ele pede. Para nós também é a mesma coisa. Jesus ouve e atende às nossas orações. A oração do justo pode muito em seus defeitos. A palavra já nos diz. Ele precisava então mostrar e provar que Deus ouve e atende a oração do justo.
Tanto que assim que ele termina de orar, ele olha então para dentro da gruta e grita: Lázaro, vem para fora. Curto, só isso. Não enfeitou nada. Não ficou se amostrando, não ficou inventando palavras. Só deu a ordem: Lázaro, venha para fora. O morto então recebe o seu espírito, a sua alma, de volta ao corpo, se levanta e sai bem devagar do seu túmulo todo enrolado. Jesus então fala para a galera: desenrola e deixa ele ir. Tipo, vai tomar um banho primeiro, ok? Tá fedendo, meu filho. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Muita gente ali ficou abismada com o que viu, a galera ficou maravilhada e creram que um milagre desses apenas Deus poderia fazer. Percebem aqui um milagre maior do que está acontecendo de fato? Um milagre maior do que aquela ressurreição? O milagre da salvação. O milagre da salvação maior de todos. Pessoas crendo e aceitando que Jesus é Deus, que só Ele pode perdoar pecados, salvar também do juízo final. Apenas Cristo e mais ninguém. Aliás, a salvação se dará por completo com a ressurreição dos salvos no grande dia do arrebatamento. E, por fim, a vida eterna. Essa é a maior mensagem do Evangelho. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E ele confirmava isso realizando esses milagres. Todos os milagres tinham o objetivo de mostrar um milagre maior e as pessoas não aceitavam. Esse milagre é bem maior, então, gente, que o milagre da ressurreição de Lázaro. Nem se compara. 1 milhão de vezes mais. Os teólogos Moloney e Harrington afirmaram que esta ressurreição de Lázaro, então, se trata de um milagre essencial, vamos dizer assim, que inicia então uma sequência de eventos, uma sequência de fatos que levaria então à crucificação de Jesus. Ou seja, a ressurreição de Lázaro vai revelar a glória do Pai. Além disso, vai levar o Filho de Deus para a morte na cruz, lá em Jerusalém. Isso fica evidente a partir do versículo 46 do capítulo 11, quando alguns dedo duro vão contar lá para os fariseus, para os religiosos, líderes religiosos, o que aconteceu lá na aldeia de Betânia. A propósito, o título dessa parte é O Plano para Matar Jesus. Ou seja, daí para frente é outra história que eu vou abordar em outro vídeo, combinado? Gente, ficou claro aqui o contexto e a importância da ressurreição de Lázaro, o porquê então de Jesus demorar 6 dias para atender o chamado de Marta e Maria? Vocês têm dúvidas? Me conta aqui nos comentários e eu respondo, ok? E quem usar o botão valeu para fazer perguntas terão prioridade, olha só, na resposta e participarão de um vídeo exclusivo para responder essas dúvidas, combinado? E você que ainda não é inscrito, vem comigo nessa jornada rumo ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Se inscreva e ative o sino para você ser notificado das próximas aulas e leituras da Bíblia Sagrada. Não esquece de Deus, porque Ele não esquece de você. Receba o meu forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!